Você já parou para imaginar o poder da comunicação e como ela pode te influenciar até nas suas pequenas atitudes? Olá, estudante! Eu sou a Ellen e por meio desse vídeo eu vim aqui contar para vocês uma história verídica sobre como um programa de rádio acabou com as milhares de vidas de milhares de pessoas. Pegue seu café, seu chá, sua bolacha, sua caneta e o seu caderno e vamos lá! Nos anos 30, os Estados Unidos ainda sofriam as consequências da Grande Depressão, que foi um assunto que a gente conversou em outro vídeo. Naquele momento também havia a ameaça de uma Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, a tensão era constante em qualquer lugar. As pessoas sempre esperavam por notícias ruins e era só isso que elas viam e ouviam. Com isso, o rádio era o programa e meio de comunicação que mais se fazia sucesso na época. A TV ainda estava com seus primeiros passos e ainda estava no desenvolvimento. Naquela época, havia um programa de variedade todos os domingos à noite, mais especificamente às 8 horas. Ele trazia algo leve e, junto com isso, um alívio para quem vivia tantas tensões o dia inteiro. Porém, nesse mesmo horário, havia um outro programa em uma outra rádio que era estreado por Orson Welles. Orson Welles trazia adaptações de histórias de terror ou ficção científicas. E naquele dia em específico, Wells preparou sobre a Guerra dos Mundos. É interessante citar que o estilo que o Walton fazia o seu programa era um pouco diferente. Ele colocava uma música, parava no meio e colocava a história como se fosse uma notícia. Ele também explicava isso, que era apenas uma encenação e que a história era fictícia, no início das suas histórias. Porém, o seu programa não tinha tanta audiência, então as poucas pessoas que assistiam sabiam. O problema se inicia quando outro programa de rádio, que fazia uma história cômica e trazia um alívio para a população, começou a tocar apenas música. E aí, milhões de pessoas resolveram trocar de canal. Se estima-se que 2 milhões de pessoas caíram de paraquedas no programa de Walton. Essas 2 milhões de pessoas foram cair no programa do Walton justo na parte que um repórter imaginário narrava o ataque a uma cidade vizinha de Nova York. Estima-se que 1.200.000 pessoas acreditavam naquilo que estavam escutando. Apenas 42 minutos depois de toda uma narração e toda a história sendo contada, foi avisado que aquilo se passava de uma adaptação e não era realidade. Porém, o caos já estava instalado. Pessoas estavam morrendo, se suicidando e fugindo para as montanhas. Hoje em dia, quando nós paramos para pensar nisso, acaba até sendo um pouco engraçado. Afinal, como alguém conseguiu acreditar que tinha uma invasão alienígena acontecendo na cidade vizinha só escutando pelo rádio? Mas o que acabamos não percebendo é que os meios de comunicação conseguem nos influenciar até hoje, até mesmo nas nossas pequenas atitudes, nas nossas formas de pensar, na nossa forma de comprar, o que nós vamos fazer agora e o que nós vamos fazer no futuro. Às vezes pode ser bem sutil, mas publicidade e propaganda não se trata apenas de vender um produto. Às vezes também se trata de vender um partido ou um pensamento. Por isso, eu vou te falar o que eu provavelmente falaria para a população que escutou o programa de Orton. Tome cuidado. Pense. Não fuja para as montanhas antes de ter certeza do que você está escutando e lendo. A sua ação pode influenciar muito mais do que você pensa. No fim do dia, o programa do Orton não teria consequência nenhuma sem nós, ouvintes. Então, apenas não se influencie por qualquer coisa. E é isso, estudante. Essa foi a explicação da Guerra dos Dois Mundos. Espero que vocês tenham entendido. Não fujam para as montanhas, bons estudos e até a próxima.